Clau, estamos por aqui, amiga. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, super bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Um pouquinho cortado, mas eu acho que dá para ouvir. Gente, vão dando conta aí um pouco dos cortes aí de áudio. A gente vai tentar fazer essa live e trazer essas informações para vocês, mas realmente está um pouquinho entrecortado. Gente, Cláudia Ah, Siqueira é educadora, uma das educadoras que a gente mais admira dentro da nossa comunidade, atua há mais de 30 anos na área de educação. É historiadora, é pedagoga, fez magistério com especialização em educação infantil, pós-graduação em aperfeiçoamento de docentes da educação infantil e ensino fundamental, trabalha com pedagogias de projetos e tecnologias educacionais, tem como foco de pesquisa e estudo a primeira infância, fez especialização em Harvard em metodologias educacionais na Universidade de Stanford, tem pós-graduação também em educação, apresentou vários projetos em educação em várias regiões do Brasil, Japão, Estados Unidos, América Latina e Europa, é consultora educacional em escolas do país inteiro, ministra as palestras em congressos internacionais e nacionais. É autora de livros na área de educação e primeira infância, também escreve para revistas na área de educação, também tem experiência no TEDx Educação 2017, é diretora do Instituto Siddhartha, responsável pela gestão de projetos socioeducativos, publicações científicas, formação de educadores, articulações entre políticas públicas e iniciativas privadas. Então, vocês veem por que a gente está fazendo esse esforço de trazer a Cláudia para cá? Porque, além disso, é um ser humano incrível, de uma entrega maravilhosa, super afetiva, sempre disposta a ah, compartilhar conhecimento e estar com a gente. É uma honra imensa, minha querida, a gente ter você com a gente, viu? E junto com você, toda essa tua experiência e esse teu time mas, do Siddhartha também. Muita gratidão, viu? imagina, Irene, super obrigada. Nada melhor do que ter amigo, né, gente? Amigo é tudo. Né? Agora, principalmente nesse período, né, todos nós aí, um apoiando o outro. Eu acho que mais do que essa coisa da história do currículo, é lógico, a gente é mais curioso, né? Nós somos curiosas, você também é outra que não sossega, né? Eu não tenho a metade da energia que a Irene tem, gente. Eu vejo ela fazendo exercício, morro de inveja. Que Acho o linda, máximo. que linda. Mas, mas vamos lá, e como que eu posso ajudar? Né? Super feliz. Estou vendo que está entrando um monte de gente aqui que também eu conheço. E vamos trabalhar, né? Me diga. Vamos lá. Cláudia, eu quero que você comente com a gente, para começar, o nosso título, Promovendo a Autogestão dos Alunos. Como é que a gente faz isso, amiga, num momento de pandemia como esse que a gente está vivendo? Vou te fazer essa perguntinha, vamos ver se a gente dá conta de ouvir a tua resposta, porque está bem cortada, tanto a tua imagem quanto o teu áudio. Vamos ver se a gente dá conta de ouvir e dá conta de continuar isso. Vem, conta pra gente, como promover a autogestão dos alunos, Cláudia? Gente, super desculpa, né? Desculpa, a gente não sabe o que está acontecendo, né, Irene? Se tiver que depois fazer outras e outras, eu faço sem problema nenhum. Eu acho que a pandemia ajudou muito a trabalhar com questão de autogestão, porque eu sempre falo que escola, ela mascara a regulação externa, porque o tempo todo tem alguém dizendo o que você tem que fazer. Agora, nessa situação de pandemia, mudou o ambiente da escola, mudou o ambiente da aprendizagem, na realidade. E com isso, nós vimos o quanto os meninos e meninas são potentes, porque eles estão nos mostrando que dá e que trabalham com concentração, que conseguem buscar informação, que conseguem ter rigor, né? E só precisam ter um engajamento genuíno e objetos totalmente investigativos, né? Mas acho que outro dia eu estava conversando com o Ulisses de Araújo e ele me falou que o que levaria mais uma década para que a gente mudasse, levou uma semana, né, Irene? Não teve muito tempo, né, Cláudia? Vamos lá, vamos fazer e tem que acontecer, ponto, né? Não tem muita opção. Sim, sim. E como é que faz, Cláudia, para engajar os alunos, hein? Porque eu acho que esse hoje é o principal obstáculo, né? E você, como gestora, precisa primeiro engajar o teu time de professores e depois conseguir engajar os teus alunos, né? Como é que faz isso? Na Olha, prática. eu acho que tem um aspecto, né, que a gente está falando. Primeiro, o humano ele é curioso por natureza. É da natureza humana ser curioso. A questão de tecnologia os meninos dominam.
Então a gente fica perguntando, alguém já viu curso para menina aprender a jogar videogame? Andar de skate? Falei isso outro dia. Então, se eles não precisam de curso, porque eles têm um interesse genuíno, quando nós pegamos esse processo agora todo de ensino à distância, no digital, qual foi nosso grande desafio? Fazer com que eles se mantivessem nessa questão da vontade de aprender. Então a pergunta é, não dá para fazer transposição, não dá para usar o mesmo tempo, o tempo em casa é diferente, e uma das coisas que muitos professores viram é essa questão de abrir a câmera. Ai, abre a câmera. Esses protocolos têm que ser acordados antes. Eu não posso começar a mandar o cara abrir a câmera porque eu acho que ele está dormindo. Eu não tenho um pacto de aprendizagem com ele. Não sei se faz sentido para você. Pessoal, eu estou aqui. Você me convidou para falar, então eu tenho que estar aqui, eu tenho que me organizar, pentear o cabelo, tentar. Eu tenho que estar pronta para aquilo. Isso é uma organização. E quando você não faz esses protocolos, não acorda, né, não faz os ajustes antes, você paga o preço, daí vira castigo. E aí você fala assim, agora abre a câmera, não vale ficar assistindo aula de pijama. Ué, não vale assistir aula de pijama desde o primeiro dia. Mas se isso não for acordado, o cara vai dar nó mesmo, eles dão nó na sala. Né? Então eu acho que essas coisas, muito olho no olho, uma coisa que nós fizemos foi muito legal. Nós queremos mentores para todas as Cláudia, salas. Então a gente tem... Fala. Pode falar. Cláudia, tem uma... Tá bem cortado. Vamos tentar mais um pouquinho por insistência, porque a gente quer muito te ouvir aqui. Vamos ver se a gente consegue mais um pouquinho. Mas tem uma teoria que diz o seguinte, que as coisas que já estavam ruins antes da pandemia se intensificaram com a pandemia. E isso incluindo a educação. Então, você concorda com isso? Você acha que o que estava ruim antes se intensificou e o que estava bom antes que deu para servir como motor para esse momento ser bacana, por exemplo, lá no Siddhartha? Olha, sinceramente, eu não acho que o que estava ruim. Eu acho que a gente não tinha elucidado especificadamente a questão do digital. A gente não era digital. Mas a gente teve que olhar porque mudou para o digital, simplesmente. A gente não teve opção. Agora, eu acho que o que estava ruim e o que está... É uma coisa que a gente tem que olhar é o seguinte, a vala entre a educação pública e privada. Eu acho que se estava ruim e ficou pior, é o distanciamento entre a oportunidade de uma criança que estuda na escola pública e que estuda na escola privada. Então, ou pior. Não. Gente, uma pena, mas a gente não consegue ouvir a Cláudia. Eu não sei como é que vocês estão, qual a qualidade de vocês aqui para ouvir. Deixa eu ver, Cláudia. Você mudou de lugar aí para ver se dá certo, é isso? Tá ouvindo? A gente está passeando. Olha, agora parece que sim. Tá, parece que sim. A gente está tentando, passeando pela casa. Ai, não se mexe, agora ficou bom, não se mexe. Fica aí. Gente, vamos ver. Ó, peraí, só vou pôr na tomada para não cair. Isso, pronto. Eu acho que, assim, no Siddhartha, a gente olhou muito para isso, sabe? Que era... Como que, tanto que na primeira semana, acho que nas 3 primeiras semanas, a gente trabalhou muito, doando tudo para as escolas. Escolas públicas, privadas, que não tinham conseguido se organizar, que não estavam com as coisas prontas, que assim, precisava de ajuda. Tudo que nós produzimos de PPT, de reunião de pai, de calendário, tudo a gente doou. Porque a gente queria muito que desse certo para todo mundo, sabe?
Que linda essa postura, né, gente? Teve gente que ficou escondendo o que fazer, tipo, para não ajudar a concorrência, né? E poder mostrar um serviço depois. Para quê, né, gente? Por favor, né? Não, a gente criou também, depois disso, uma página no Facebook que chama Roda de Conversa. Você sabe, já até te chamei, quero que você vá lá falar. Vou. Para trabalhar com protocolos afetivos. A gente começou isso há muito tempo. Nós estamos com quase 2.000 professores inscritos, vários amigos nossos, que, de novo, é bom ter amigo, porque a gente tem doado essa conversa e cada especialista que está indo lá na página, eles fazem uma curadoria de 5 materiais que podem auxiliar o professor nessa questão do código afetivo, sabe? E a gente, assim, é isso que alimenta a gente. Que delícia, gente, que gostoso. Ô, Cláudio, como gestora, as escolas estão muito preocupadas com a perda de alunos. E se tem uma coisa que eu admiro na tua gestão, é essa não preocupação. Eu me lembro de uma conversa nossa que a gente falava sobre valores e tudo mais, e eu me lembro da tua postura em relação, mas e se isso aqui, a defesa desse valor da escola, afetar aquela família e aquela família quiser ir embora? E eu lembro da tua tranquilidade me ensinando exatamente isso. Se aquela família quiser ir embora, é porque não compartilha dos mesmos valores que os nossos, e tá tudo certo, vai ter um outro lugar melhor para essa pessoa. Como é que vocês estão vivendo essa questão da perda de alunos nesse momento de pandemia? É uma realidade para o Siddhartha? Olha, se eu falar para você que eu estou mentindo. Porque a gente apoiou desde o começo. Então, assim, o que nós fizemos, tá, Irene? Antes da gente começar, nós lançamos um questionário para as famílias para saber com quem que a criança ia ficar, se a família tinha material tinha iPad, tinha computador. Desmontamos todo o pátio tecnológico do Siddhartha. Mandamos para a casa das famílias que tinham 3 filhos, 2 filhos, 1 filho. Esse foi o critério. Depois, a gente fez o quê? Nós somos, acho que, uma das primeiras escolas, não sei. Na semana, a gente já falou, olha, nós somos uma escola de período integral, e aí a gente tinha alimentação. Nós conversamos com o pessoal do restaurante, tiramos já isso, antes de... Porque assim, quando você tem uma boa parceria, você não precisa de lei. Você não precisa de ninguém que diga para você o que você tem que fazer. Moralmente, você já sabe o que você tem que fazer. Então, a gente falou assim, olha, isso aqui a gente não vai fazer, estudo do MEI a gente não vai fazer, então já vamos tirar tudo isso e já antecipamos. A gente já fez, em abril, a antecipação de todo o calendário do segundo semestre. E mandamos para os pais em abril. Depois, nós fizemos uma conversa com as famílias, caso a caso, porque o que a gente fez? Você sabe qual é a minha política. Eu não faço para quem grita. Eu faço para equidade. Então, era assim, pessoal, equidade. Vamos fazer isso para todo mundo. Segundo, agora, específicas... Pera, Cláudia, pera que cortou. Pera. Agora, volta. Depois, paramos em específicas. Isso, em específicas. A gente parou. Você está me ouvindo? Agora sim. Você falou de equidade, depois de equidade... E aí, o que a gente fez foi trabalhar com essa questão de fazer o mesmo para todo mundo. Depois, o que nós fizemos? Se famílias tivessem questões específicas, viriam conversar conosco, porque a gente tem um programa de bolsa que chama Bolsa Emergencial. Volta, Clau, paramos no Bolsa Emergencial. Pera. A gente tem um programa de bolsa chamado Bolsa Emergencial. Isso, independente da pandemia, isso já existia, porque como você, mais de 90% dos pais do Siddhartha são profissionais liberais. Se eles perdem o emprego, eles ficam também com essa questão e a gente tenta apoiar dentro dessa perspectiva. E aí, o que aconteceu? Hoje, nós temos aí, pelo contrário, nós recebemos alguns alunos e o que a gente falou? Também não vamos receber. Termina a escola que vocês estão, porque muitos vieram de escolas internacionais, que o ano termina em julho,
E nós deixamos com que essas famílias, no mês de julho, as crianças assistissem aula como se fossem ouvintes. Sim. E eu falei, em agosto, porque a escola está contando com isso, termine o ano lá, e depois, em agosto, que seria o novo ano letivo, aí sim vocês podem vir para o Siddhartha. Porque é aquela história, né? A gente não quer ser tratado como... A gente quer tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. E eu acho que não pode começar uma coisa de canibalismo, né? Exatamente. Então, a gente assim, é lógico, nós tivemos 3 crianças do infantil que tinham acabado de entrar, crianças de 3 anos, que as famílias vieram falar com a gente, foi até bonitinho, que era bem constrangido, sabe? Tinha um mês de escola, um mês. E nós falamos, olha, não faz sentido, ele não tem vínculo ainda, se você tem uma estrutura, se você está na sua casa, fica com ele, não tem problema. Né? Mas ninguém veio aqui falar para a gente, olha, a tal escola, por quê? Uma coisa importante, uma decisão que a gente tomou. Antes de começar tudo isso, nós também montamos representantes de pais por sala. Então, todas as decisões do Siddhartha, desde o início, têm sido colegiadas. Nós tivemos reuniões com as famílias diariamente, com os representantes de classe, para ajustar todo o programa. Então, a gente não pôs goela abaixo de ninguém, a gente fez tudo junto, a gente fez as reuniões. Então, todo mundo sabia que estava todo mundo muito imbuído para poder fazer junto, sabe? Fantástico, Cláudia. Isso afeta positivamente a vida das crianças, porque dá segurança para as crianças, né? O que a gente fala aqui é sempre isso. Como é que a gente fica nessa briga, pai, escola e professor, e a criança ali no meio vendo todo mundo se pegando, e a criança insegura, sem os pilares, as sustentações dela, né? E a gente sem poupar essa criança de nada, e essa criança sem saber o que fazer, para onde ir, nem nada. E é justamente sobre a criança que a gente se propôs a falar hoje, falando da questão da autogestão. Cláudia, como é que a gente faz? Vamos começar pensando lá da educação infantil, que eu sei que é o teu primeiro olhar, você olha para tudo como uma gestora incrível, que super me inspira, né? Mas eu sei que você tem esse olhar para a educação infantil. Você ama tudo, mas a educação infantil é ali, tua menina dos olhos. E eu quero que você me conte como é que você está lidando com essas questões da educação infantil nesse momento de pandemia, com tecnologia, porque é o grande desafio das escolas públicas e privadas. E como é que você acha que a criança, desde a educação infantil até o ensino médio, é protagonista disso que você está chamando de autogestão? Explica pra gente, que eu estou morrendo de curiosidade de entender isso, Cláudia. O que a gente tem feito, né? Crianças, e tem uma super oportunidade aí, inclusive a gente já compartilhou esse material, que é o seguinte. Primeiro, não existe estudo no Brasil de criança e questão de tecnologia com menos de 7 anos. Não existe. A gente conseguiu trabalhar com salas de primeiro ano, com grupos produtivos e alfabetizar crianças nesse período. Então, assim, nós estamos com uma coordenadora, a Camila Castro, que ela criou aí dentro disso tudo o Web Currículo, que são quais habilidades e competências que nós não teríamos condições de desenvolver se tivéssemos fisicamente no Siddhartha. E isso foi elaborado, co-criado com o time todo. Então, eu fiquei com arrepio, gente, porque até agora eu estou ouvindo o povo falar sobre o que falta, e vocês foram olhar justamente para a oportunidade, que é o que a gente precisa. O que a gente está aprendendo na pandemia que a gente não aprenderia em outro momento? Olha a belezura, a boniteza disso. Arrepiou tudo aqui, gente. Que bonito! Vai! Não, e aí, Irene, calma, se você não dá, gente, não dá. Não, o Web Currículo foi lindo, um trabalho super bacana, porque nós pegamos desde os pequenos, que não existe documentação, até o ensino médio, nós vimos e organizamos as competências desenvolvidas, desde criar ícones de desligar o microfone. Você tem que ver, outro dia numa reunião de pais representantes, o menino do primeiro ano chegou perto da mãe
para conversar, ela estava falando com a gente na reunião, e ela começou a responder para ele, ele virou para ela e falou assim, mãe, seu microfone está aberto. Fecha o microfone. Fecha seu microfone para conversar comigo, porque vai vazar. Né? Então, assim, nós fizemos um código de etiqueta, que são todos os protocolos que a gente acha que os meninos aprendem por osmose, sabe, Irene? E foi muito bacana a gente perceber quanto era potente, quanto os meninos estão aprendendo. Essa semana, eu estava conversando com uma professora da rede pública, e ela, sabe o que ela fez? Um grupo de WhatsApp com os alunos dela. Ela vai pelo WhatsApp e ela conversa com eles pelo WhatsApp. Fala pra mim o que é essa mulher. E é isso. É isso. Quem quer faz ao vivo. Entendeu? Quem quer e não chega. usa como desculpa, é que a secretaria não permite, é que a minha coordenadora não deixa, é que o meu diretor acha isso reprovável. Gente, quem é que tem o poder de saber o que é o melhor para a criança? É o educador, e esse é o momento da gente se empoderar desse jeitinho aí, ó. O que a gente está aprendendo na pandemia é o educador quem está dizendo e quem pode dizer junto com o estudante, que é quem está aprendendo, é ou não é, Cláudia? Não, e super porque quando a gente fala de autogestão, o que é essa professora na casa dela, né? Confiando na potência dessas crianças, sem ficar falando, olha, tira a mão daqui, olha, senta direito, olha, não faça isso. Pelo contrário, é ela ali empoderando os alunos, dizendo, eu sei que você é capaz, eu sei que você pode. Você comigo, que não desistiu de fazer essa live hoje porque eu não tinha sinal. Não, muda de lugar, faz isso. Vamos fazer caminhando. Agora não sai daí. Então, assim, a gente tem visto, né? Eu costumo dizer que para você poder... A escola tem dois aspectos que ela trabalha. Ou ela tem uma situação da paralisação, e daí ela vai dizer, meu, esse cara é vagabundo, preguiçoso, né? E eu já disse isso e repito, eu não acredito que as pessoas sejam preguiçosas. Eu acho que elas ainda não encontraram a razão. Porque a razão de viver é você querer aprender, é isso que te leva. Se você não tiver bons mestres, você vai passar pela vida, né? E aí, na segunda situação, a escola vai fazendo essa situação de regulação externa para ter controle. Dá responsabilidade para os meninos que eles vão. É isso. Cláudia, mas a autogestão, e eu conheço o Siddhartha um pouco mais de perto ainda bem, a autogestão já é um negócio que você trabalha, é o teu DNA, você trabalha desde sempre, há todos os anos da sua vida como educadora. Então a questão é, por exemplo, as escolas públicas ou privadas para as quais você dá consultoria, você deve perceber, como eu percebo nas minhas consultorias também, que a autogestão ainda não é uma prioridade das escolas, infelizmente. E muito mais se a gente olhar para o cenário da escola pública, infelizmente também. Como é que uma escola que nunca trabalhou autogestão, por exemplo, poderia começar esse trabalho? Por onde se começa isso, Cláudia? Principalmente no meio da pandemia. Eu gosto muito do que a Rachel fala, né? Quando você olha para alguém potente, você diz, vai dar. Agora, na pandemia, eu nunca vi situação mais propícia para isso. Porque, veja, o menino não está sentado na tua frente, você não pode pegar no corpo dele e você tem que fazer com que ele se conecte a você. É um momento avatar. Nunca a gente esteve tão próximo estando tão distante. Então, assim, uma das coisas que você falou, conheço o Siddhartha mais de perto, enfim, você sabe o que eu falei para o meu time, quando a gente ia começar tudo isso? Eu falei para ela, agora que a gente vai saber se o Siddhartha é de verdade. É isso. É agora que a gente vai ver se a gente faz o Siddhartha de verdade, porque a gente fala disso, a gente trabalha para isso, agora vamos jogar os caras no mundo e vamos ver que respostas que a gente vai colher. Então, a gente tem chamado isso de período de colheita. Colheita da relação com as famílias, colheita do processo educativo das crianças, colheita desse professor que se estica e tem flexibilidade. É um momento, como aqui a Andrea colocou, de muita experimentação e de se permitir ao mistério.
Se você tem, você vai ver que professor que tem taquicardia, que uma das coisas que eu coloquei numa apresentação que eu fiz é que, para mim, muitos professores estão vivendo as 5 fases do luto, nesse momento. Você nega que não existe pandemia, que isso vai passar logo, que daqui a pouco o governador vai falar que vai voltar. Depois você fala, eu não faço isso. Depois você começa a barganhar. E o professor, quando ele fala, é o que eu tenho, vamos embora, que é o que você falou, independente de secretaria, eu tenho um compromisso com aquela criança, eu quero olhar para ela e dizer, você não está abandonada. Eu quero dizer, olha, não dá para fazer tudo, mas eu estou aqui disposta a fazer alguma coisa com você. O que cabe fazer nesse ambiente? Que não é hostil. Pelo contrário, hoje eu tive uma reunião com 60 matemáticos do Brasil inteiro. Eu falei para eles, eu só estou conseguindo falar com vocês porque a gente está na pandemia. Se não era assim, pega avião, pega não sei o quê, o cara está no interior da Bahia, eu estou no interior de Sergipe. Talvez a gente não conseguisse. Olha como é bacana olhar para o lado cheio do copo, sabe? Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Uma professora pegou, sabe aquele vidro da geladeira? Geladeira mais antiga, ao invés de ser de plástico, era de vidro, aquele protetor de verduras. Uhum. Ela pegou o protetor, esse vidro, ela colocou 2 latas de mantimento, virou o celular dela e colocou o livro das crianças embaixo. Porque daí ela ia virando a folha e as crianças viam o que ela estava falando. Meu, eu quero essa mulher trabalhar comigo. Que ideia incrível. Não é? Incrível. Então, assim... É isso. E ela pega esse aluno e promove para a competência, promove para a autogestão. Porque ela diz, olha, eu não estou conseguindo, você não está vindo para a escola, mas não é por isso que a gente não vai fazer coisa junto. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem muito professor fazendo muita coisa boa, mas a gente cisma em olhar coisas, o lado vazio do copo, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo. Ô, Cláudia, eu vou ler algumas coisas que estão por aqui. A Aline está fazendo a colheita pra gente de coisas maravilhosas que estão surgindo aqui, ó. Eita! Muito legal. A Cândida falando assim, ó, infelizmente para a escola pública em que atua, o abandono é ainda maior. Aí, Cândida, eu vou dizer, abandono de quem para quem? O aluno está abandonando vocês estão abandonando o aluno, o abandono é mútuo, e como é que a gente faz para reverter esse quadro? Acho que a Cláudia deu bem essas dicas, né? A gente não pode se sentir abandonado, e a gente como adulto tem mais recurso para pedir ajuda, socorro, alguém me ajuda, fala comigo, me dá uma dica. E a criança não abandona normalmente, né? Ela tá ali querendo um apoio e tal. E a gente que é professor tem essa responsabilidade de não abandonar também, certo, Cláudia? Sim, sim. Eu vejo aqui também, né, tem muito a questão de como você lida com a sua rede de apoio. Isso. Pega professores que são como você, sem noção. Primeiro critério, pega o professor sem noção, mas o sem noção para cima, não sem noção para baixo. Né? O ó vida, ó céu, ó tristeza. Porque isso é o jeito que ele leva a vida. Né? Agora, quando você se apoia numa rede de apoio de gente que está afim de fazer, te dá um pouco de oxigênio, sabe? Então, assim, por isso que é sempre bom sai daquele grupo de WhatsApp da lamentação e entra no grupo de WhatsApp do qual foi a decisão e a resolução que você teve. Inclusive, eu me disponho a falar aí com essa escola, a conversar com essa professora, a trocar. Né? A gente teve aqui uma escola pública que os professores do 3º ano falaram que não queriam trabalhar com as crianças porque tinham vergonha das câmeras. Então, a gente está ajudando a criar uma forma para elas começarem a se ambientar, também de uma forma respeitosa, sabe? Uhum. É só pedir ajuda, é só procurar ajuda, não negar, né, Irene? Eu acho que é isso. E ver, até aqui eu consigo, aqui eu não consigo, vou chamar alguém que me ensine, não sei fazer, estou disposto a aprender. Eu acho que quando a gente que é professor assume essa vulnerabilidade de que, gente, não sei fazer isso, mas espera aí, me ajuda aqui a aprender, você pode até pedir ajuda para o próprio aluno, me ajuda aqui a aprender porque é novo esse negócio para todo mundo. E tá tudo certo, gente. Vamos assumir a vulnerabilidade porque a gente também se vincula pelas nossas vulnerabilidades, sabe? É muito importante isso, né, Cláudia? E olha, é tão bacana quando você percebe que você está num lugar efetivamente de aprendiz
Uhum, Quando você se desvela dessa questão da educação centrada no professor, uhum. escola é uma educação centrada no professor. Quando É isso. tiram a sua sala de aula e você fala, e agora? O que eu vou fazer? É agora que o jogo começa, gente. É para É isso que isso você foi mesmo. preparado para a vida inteira. É É isso agora, mesmo. 7-0, vamos embora. É isso mesmo. Olha, a Cândida completou aqui para deixar a gente mais tranquila. Valeu, Cândida, gostei do que você escreveu. Olha o que ele escreveu aqui para a gente. O abandono é mútuo, mas esse é o melhor momento da escola, porque estamos nos redescobrindo e reinventando, formando nossa rede de apoio. É isso, Cândida. Nossa, adorei esse feedback. A Cida, Cláudio, coloca aqui para a gente assim, ó. Sim, sou da escola pública e tenho um grupo com as famílias no WhatsApp. Incrível, estamos mantendo bons vínculos. Olha que legal. Então, eu acho que assim, a família também não sabe muito o que fazer. É agora que a gente se determina e se demarca como parceiro. É isso Nunca mesmo. a gente foi tão parceiro e não é uma terceirização. Às vezes eu vejo situações que eu até me envergonho. Ah, tá vendo? Agora o pai vai ver o que, que a gente sofre. Gente, ninguém está fazendo isso para sacanear com o outro, né? A gente está fazendo isso porque não tem outra condição. Então, É isso assim, mesmo. vamos tentar. A gente fez um acordo lá no Siddhartha. Por exemplo, não dá para você pedir uma coisa que tem que comprar, que não tem em casa, porque o cara não É isso consegue mesmo. sair, o cara também está trabalhando, ou É ele isso já mesmo. saiu para trabalhar, não tem o que fazer. Então, assim, o que, que você faz? E aí, também o exercício da interdependência, da empatia. Eu tenho que estar muito claro que, assim, será que essa família. Ah, não quero nem saber. Não, tem que saber sim, porque isso vai esticando a corda e vai gerando um estresse desnecessário. É tudo que a gente não precisa nesse momento. Exatamente isso. A Cida fala assim, a Cida fala também, surpreendendo com diversos brinquedos caseiros que construíram com as famílias, histórias, artes, etc. Que delícia, né? Eu adorei a ideia da festa junina no drive-in, né, Você Cláudia? Que viu? delícia que foi isso. Eu queria estar lá, gente. O que foi aquela ideia? Conta pra mim. Então, a festa foi linda porque ai, eu queria muito levar, porque a festa junina é muito simbólica no Siddhartha, porque nós temos o princípio do carnaval. Então, nós começamos a nossa festa em abril, maio, porque tudo é preparado, igual a escola de samba, né? Tá todo mundo lá. Então é a família, a gente, os meninos, tudo. De repente, a gente começou a sentir saudade, né? Sim, Depois eu vou compartilhar com você um vídeo que a gente fez, que foi o que a gente apresentou lá no dia. E sim. nós falávamos, né, que dava para fazer. E aí o que que nós fizemos? A gente falou sobre nós falamos sobre todas as festas e eu prototipei ali com o time que eu via todo mundo com os carros no campo de futebol, Que bonito, vendo gente. a nossa vida, né? E eu acho que um pouco do que o Otto Scharman, né, vai falar do futuro emergente, né, da teoria U, você fala, quando você enxerga, você cria aquilo, então você Uhum. consegue fazer. Então foi um dos momentos mais emocionantes e uma das coisas que nós criamos, toda sexta-feira, os meninos respondiam um questionário sobre alguma coisa que eles aprenderam nesse período da pandemia, naquela semana, que não tinha nada a ver com a escola. E ele tinha que perguntar para alguém da família alguma coisa que a família tinha aprendido, um membro da família, e eles colocaram isso. Essa coleta de aprendizagens virou um livro que se chamou Siddhartha na Quarentena, Expedição Siddhartha na Quarentena, virou um e-book e a gente decidiu compartilhar esse e-book no dia da festa. Então, quando Que acabava a riqueza. festa, todo mundo recebeu o e-book das aprendizagens para além da escola. Sim. Agora, eu vou te contar o que aconteceu que não estava no script e que eu fui às lágrimas. As pessoas estavam no carro, a gente apresentando o documentário. Quando acabou, teve um buzinaço. Nossa.
E eu não esperava aquilo. Eu não esperava, Irene. Porque era a forma deles aplaudirem o que foi visto. Então eles... Gente, acabou Eu comigo. choro, nem tava lá, gente. Eu não podia estar lá. Não, Irene... Que delícia! Não, todo mundo buzinava, porque a gente falava, a gente precisava estar aqui. A gente precisava mostrar o quanto a gente se importa. Então, é assim, a gente não faz para não perder aluno. A gente faz porque a gente tem um código de se manter junto, né? Acho que é uma decisão, acho que toda escola deve se sentir muito honrada quando uma família escolhe a sua escola para dividir a educação dos seus filhos. Exatamente. Né? E forma com essa escola uma comunidade, porque eu acho que é isso que está faltando. A comunidade é isso, né? Isso é a beleza da coisa. Então, eu acho que é o que você falou, né, Cláudia? As famílias puderam perceber que o Siddhartha é de verdade, né? E que não tem a ver com mensalidade que paga ou não paga, né? Não, na realidade é o seguinte, é um monte de gente que decidiu fazer uma comunidade de aprendizagem. É isso, eu acho de verdade. E é para além do que a gente está falando dessa questão da escola, né? Eu estava vendo hoje o governador falando, o secretário de educação, volta, não volta, faz, não faz, volta escola privada, volta escola pública, e as pessoas estão já se batendo. Não é hora disso. Será que ninguém aprendeu nada até agora? Nós estamos há 4 meses em casa, gente. Exatamente. A gente precisa ser mais generoso, sabe, Irene? Exatamente isso, exatamente isso. Bom, tem a Dani Morenígia está dizendo aqui, ó, eu sou ex-mãe Siddhartha e doida para voltar. E como gestora da escola, só aprendo com a Clau. Faço coro, não sou mãe Siddhartha, mas só aprendo. Que delícia de declaração, né, Clau? Você é um bando de gente querida, não? Beijo. Olha aqui, a Ana tá aqui também. Que gostoso, gente. A Gabi tá aqui, que também. É tudo assim. É tudo assim, sabe o bando de galinha com os pintos? A gente é desse jeito. Que delícia isso. É por isso que funciona, por isso que é de verdade, gente. A Cândida está dizendo aqui, ó, parceria, ferramenta de gestão. Pandemia é melhor momento para segurar e não soltar a mão de ninguém. É isso, né, Cláudia? Eu acho que tem uma coisa de você entender essa questão da generosidade e de você ter uma relação muito empática nesse momento. Né? É hora da gente simplesmente se apoiar. Uma coisa que eu não comentei com vocês. Passada a primeira semana, nós tomamos uma decisão, né? Vou perguntar quem são os pais que estão trabalhando no front. E vamos ver o que a gente vai fazer. E nós passamos esse primeiro semestre inteiro com 2 crianças que são irmãos, que os pais são médicos, que estão trabalhando na saúde pública e que não iam conseguir cuidar de ninguém se as crias não tivessem cuidado, né? Exato. A Su entrou aí. Oi, Su, tudo bem? Então, assim, o que acontece? Quando a gente tomou essa decisão de cuidar dessas 2 crianças, fez bem mais para a gente do que para as crianças. Porque foi tão bacana. E a mãe fala, e toda noite a gente conversava. Eles iam para a horta, eles estavam na sala, eles não estavam irritados, eles conseguiram suportar. Aí outro dia, numa reunião com um monte de escola, né, algum diretor falou, não, porque a gente tem que tentar voltar pelo menos com os pais que são médicos. Eu falei, mas eu não parei. Aí ele falou, como assim? Para quem você pediu? Eu falei, não pedi para ninguém. Tem que pedir? Falei, não sei se tem que pedir. Sabe? Eu tinha lá todo o protocolo, estava organizado, eram 2 crianças, a gente conseguiu atender e foi sensacional. Então, assim, sabe? É assim que você humaniza as relações dentro do ambiente escolar. Eu brinco, né? Você só sabe quem é amigo na hora que você come a pizza dos 25 conto, né? Comer picanha todo mundo quer. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, Cláudia, como é que faz a autogestão quando a gente está remoto,
controlando as coisas por aplicativos, enfim, por WhatsApp, como alguns professores e tudo mais. Como é que a gente contribui com essa autogestão? Ajuda a gente a tentar pensar um pouco mais sobre isso na prática. Como que ajuda? Primeiro, acho que quando você terceiriza e só deixa... vou dar um exemplo que a Sônia falou comigo, né, outro dia, e eu acho que vai ser... No digital, você precisa participar para estar presente. Na escola física, vocês têm que estar presente para participar. Então, quando você pega esta frase da Sônia Alegretti, né, e fala, então veja bem, quando eu estou montando a minha aula, eu preciso envolver os meus alunos. Eu preciso abrir, eu preciso conversar, eu tenho que ter um diálogo constante. Não é uma vez igual, vamos pensar, eu apareço 2 vezes na semana. Não. Todo dia você tem que abrir, você tem que ritualizar. Não dá para começar no horário que era escola. Você tem que abaixar um pouco para permitir que essas crianças tomem o café da manhã com a família. Aí você abre e fala, oi gente, nem é que vai falar, oi gente, tudo bem? Ó, organizei aqui 3 atividades. Olha aqui, tem essa. Vocês vão fazer e eu vou entrar daqui 2 horas. 2 horas a gente se encontra, combinado? Daqui 2 horas você volta, porque você delegou e não delargou. Eu acho que o que está acontecendo nesse período tem muita situação de delargar. Você manda, mas você não dá a trilha, você não mostra como que ele pode, então ele não vai fazer autorregulação. Tem um investimento grande que é nos protocolos para estudar com autonomia. Fechou, organizou, chegou ao final do dia, check. E aí, gente, conseguiram fazer? O que você fez? Alguém teve dificuldade? Escreve para mim aqui no mural, manda para aqui no WhatsApp, eu vou responder. Quando alguém se percebe cuidado, ele responde, porque ele sabe que você tem uma espera, que você tem uma expectativa. Então, o que a gente sabe que funciona? Você ter uma regularidade de diálogo, você ajustar os protocolos de estudo para dizer o que está faltando. Então, a gente criou uma coisa bacana que é fluxo de comunicação. Olha, eu fui lá e expliquei uma série de coisas e você foi fazer atividade. Não consegui fazer atividade. Para quem você pergunta? Para um amigo. Entra no grupo de WhatsApp e pergunta para um amigo. Se você conseguiu resolver com seu amigo, que bacana, você está conseguindo se desenvolver sua autorregulação. Legal, conversou com um amigo, não entendeu. Manda para o professor, manda para mim. Você vai pôr no mural ou você vai me escrever? Olha, que bom, você foi e você teve a coragem, porque é necessário coragem, para poder ir lá e dizer, não estou entendendo. Você pode me ajudar? Porque se você faz isso 1, 2, 3 vezes, eu posso ir te dando mais insumos para que você possa fazer sua autogestão. Se você quiser, depois eu posso disponibilizar esse fluxo num ambiente que não é só digital, de autorregulação. Fantástico, gente. Fantástico, fantástico. Isso dá segurança, isso dá sensação de pertencimento, de apoio, tudo ao mesmo tempo, né, Cláudia? Isso é maravilhoso. Mas sabe o que está acontecendo em muitas escolas? Os pais estão desesperados, porque acham que não vão ter, os filhos não vão ter suficiente conteúdo, e aí tem aparecido umas coisas que a gente aqui nas consultorias da Core tem tentado ajudar, coisas do tipo assim, ó, eu quero que o meu filho repita de ano, para ele poder rever esse conteúdo, ou eu quero o ensino médio de 4 anos e o ensino fundamental 2 de 10, ou eu quero, enfim, aquela tara por conteúdo. Fala com a gente sobre isso, Cláudia. Olha, eu vou dizer para vocês que uma das coisas que nós fizemos foi mensurar, porque nós temos um protocolo, um diário de bordo, que ele é entregue semestralmente, porque o Siddhartha é semestral. Então, o que acontece? Semestralmente, eu já sei tudo o que vai acontecer até julho. E eu vou dizer para vocês uma questão triste, mas real, e que aconteceu. Nós superamos o volume do que tinha que ser trabalhado.
Que delícia. E ainda fizemos o web currículo, ainda fizemos o livro, ainda fizemos podcast, ainda fizemos o relatório. Por quê? Como não tem a interação da sala, e olha que coisa triste, você saiu com a questão da distração, que é a coisa mais gostosa da escola. Eu vou na escola com os amigos, né? Exato. E aí, nós fizemos agora uma reunião no fechamento de julho, do primeiro semestre com as famílias, para mostrar o que estava projetado, o que foi realizado e o que foi antecipado. Porque, principalmente com os alunos maiores, você tinha uma questão de, vamos embora, vamos lá, vamos. E os caras sentados ali, trabalhando, né? E olha que nós somos uma escola de período integral e não fazíamos período integral. Imagina. Então, se o professor pudesse olhar, e nós também tomamos algumas decisões, que é situações que precisavam de interação, elas vão para um outro momento. Mas até sarau nós fizemos. Nós criamos o sarau virtual. Toda sexta-feira nós criamos o Sextou, que é um convidado desde o infantil até o ensino médio que ninguém sabe. E os meninos já falaram assim, Clau, quando voltar à escola, você não tira o Sextou? Que delícia. Não é demais? Então já são coisas do virtual que vão para o presencial, né? Então, você não tira o Sextou, que é mais... Não, a gente teve o Krenak no dia do meio ambiente, falando com os moleques. Que delícia. Né? Gente, sensacional. Eu fiz pão. E assim, o infantil tem um momento do mistério. Porque como o infantil precisa ter um engajamento diferente, no infantil nós fazíamos duas coisas. Pela manhã nós tínhamos um momento com as crianças, e as crianças que não conseguiam entrar pela manhã, a gente tinha um pokcha depois do almoço, que era menor, mas a gente fazia, porque é aquela história do nenhum a menos. Então, se a família estava trabalhando de manhã e não conseguia, após o almoço a gente fazia um compilado. Se a família não conseguia, a gente mandava a trilha da semana com algumas coisas que a família conseguia fazer com a criança. Tanto que nós fizemos relatórios belíssimos, mas uma das coisas que a gente pediu, acho que 2 ou 3 famílias falaram, olha, a gente não vai conseguir fazer. Sabe quem que escreveu o relatório de aprendizagem? As famílias. Que delícia, gente. Escreve aí pra mim. Escreve aí pra mim. O que foi, né? É o relatório mais honesto possível, né? Porque isso é um dos absurdos da educação. Por que o professor tem que fazer relatório de aprendizagem? Devia ser quem está aprendendo com, né? Seria mais honesto mesmo, né? E aí a gente falou, pai, se o pai fez isso, é legítimo que ele escreva essa história. E uma mãe do primeiro ano falou para mim, ai, Cláudia, eu sei que a alfabetização tá super difícil, não estamos na escola. Aí eu falei para ela assim, vamos pensar de outro jeito? Será que você ia ver o dente do seu filho cair? Será que você ia poder ficar tentando ensinar ele a andar de bicicleta em plena terça-feira? Você ajusta o olhar, né? Olha pra cá um pouquinho. Será que você não tá olhando pro lado errado? Olha pra cá um pouquinho. Celebra, comemora, festeja. Olha pro outro lado. Nem tudo vai sair o tempo todo do jeito que a gente quer, mas olha como tá saindo aqui, né? E outra, né? A gente tá bem, nossa família tá bem. A gente tá cuidando um do outro, a gente é respeitoso em respeitar, não vamos para parque, não saímos. A gente está se cuidando e cuidando do outro. O que a gente pode mostrar para as próximas gerações que não seja integridade, que não seja essa questão da interdependência, né? Então, assim, escola é muito mais do que conteúdo. Escola é o segundo núcleo social de convívio do humano. É isso. Clau, eu preciso de muitas outras lives, eu já deixo esse convite feito aqui, já faço você assumir publicamente esse compromisso, porque eu sempre aprendo muito com você, é uma honra gigante. Tem comentários incríveis aqui pra gente, mas eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. E aí eu não salvo o negócio me dá desespero. Ô, Clau, deixa pra gente uma mensagem final para essa nossa primeira de muitas lives. Deixe aqui uma mensagem para o nosso público. Gente, eu, assim como vocês, não tenho noção
de como que vai ser o meu amanhã. Mas eu tenho muito respeito pela vida. E tenho muito respeito pela opção e decisão que eu tomei, que foi ser uma educadora. Então, em respeito a isso e a respeito ao trabalho com as crianças e com os adolescentes, a gente vai ter que ser mais flexível. A gente vai ter que fazer um movimento hacker na educação. Eu tenho esperado isso a minha vida inteira e chegou com 52 anos. Não era para ser com uma pandemia, mas tudo bem, chegou. Então, assim, tô feliz. Quem precisar de mim pode entrar lá no material do Siddhartha. Cláudia Siqueira no Facebook, Memórias e Histórias no Instagram, né? O Instituto, Roda de Conversa. E toda vez que o Reinventando, Irene, trupe toda, falar que eu tenho que estar aqui, estarei. Linda, você é uma querida, você me emociona sempre. A tua generosidade da doação é a coisa mais incrível que eu já vi na vida, o tanto que eu posso aprender contigo, então só agradeço imensamente, minha querida. Então a nossa mensagem para você é de gratidão, que você tenha longa vida, cheia dessa energia linda que você expande e contagia todos nós, viu? Vamos precisar, tá todo mundo dizendo aqui, precisamos que venham mais lives com a Cláudia, que venham muitas mais, já vou deixar agendada, viu, gente? Pra gente poder se alimentar de toda essa tua experiência, de todo esse conhecimento. Ao nosso público presente aí no Instagram, gente, desculpa pelos problemas de tecnologia que a gente teve, a gente foi driblando, né, Cláudia? Obrigada pela sua disposição também. Tô em pé aqui. Tá em pé, segurando o celular, gente, presta atenção. Obrigada, amada, obrigada mesmo. A todo o nosso público que acompanhou, muita gratidão também. A gente volta segunda e sexta-feira com as nossas lives da Core, para apoiar os educadores, para apoiar a gestão escolar, para inspirar todo mundo, para a gente passar com integridade por esse momento de pandemia. Educação integral não significa de tempo integral, significa integral de verdade no sentido de juntar todos os nossos conhecimentos, toda a nossa rede de apoio, toda a nossa amorosidade e fazer com que o desenvolvimento humano aconteça, né, Cláudia? Beijo grande para todo mundo. E até mais, gente. Foi uma honra, um prazer estar com vocês, viu? Uma até mais, honra, Irene. Querido, uma honra, beijo. Minha amiga. Tchau, tchau. Beijo grande, minha amiga. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo.